E a mensagem de hoje, meus amados, é: o Senhor nos encontrou. Amém? Essa é a palavra de hoje. O Senhor nos encontrou. Não fomos nós que encontramos Deus, mas Ele nos encontrou. Amém? Essa é a mensagem aqui. Eu já quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. É o nosso ponto de partida, né? E Deus vai falar muito conosco aqui nessa manhã. Amém? O Senhor nos encontrou. É diferente, né? É diferente. Por que Deus nos encontrou? Porque está procurando, né? Já viu aquele ditado? Quem procura? Então isso significa que nós somos procurados, encontrados por Deus. E Deus continua procurando. Amém? Vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Aqui é o nosso início. Só uma abertura aqui, ó. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, e de repente ele vê Deus numa sarça. A sarça se queimava e não se consumia, e aí Deus começa a falar com Moisés. E isso se deu 40 anos depois que Moisés teve que fugir do Egito. Moisés teve que fugir do Egito porque ele tentou salvar o povo e não deu certo. 40 anos depois, Deus encontra o Moisés. Então, olha só, meus amados, o versículo 10 está dizendo aqui, ó: vem agora. Olha só, Deus estava chamando Moisés. Amém? Ele estava dizendo: vem agora. Isso aqui é importante. Para a gente realizar qualquer obra, qualquer missão de Deus aqui nessa terra, não é por vontade própria. Não somos nós que nos elegemos, mas é Deus que nos elege. Se você pegar lá no livro de Atos, capítulo 7, vamos lá, Atos capítulo 7, eu não tinha marcado esse versículo aqui, Atos capítulo 7, eu até anotei esse versículo 22, Atos 7, 22, vou pegar só a introdução, depois nós vamos voltar nele. Olha só, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, vai lá, vai passando lá, e era poderoso em suas palavras e obras. Continue. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os irmãos. Pausa aqui, ó. Olha só, quando Moisés completa 40 anos, vem ao coração dele ir visitar os seus irmãos. O Moisés já tinha uma chamada para poder libertar aquele povo. Mas olha só, não está falando assim, Deus colocou no coração de Moisés. Não diz de onde veio esse desejo. Quem está compreendendo isso? Então, olha só, por mais que você tenha uma chamada, uma vocação, um desejo de fazer algo para Deus, uma obra para Deus nessa terra, espera Deus confirmar, espera Deus chamar. Por quê? Porque se eu antecipo o vem de Deus, eu acabo, como diz o Kenneth Hagin, turvando as águas. Quando a gente se acelera no processo, quando a gente dá um passo na frente de Deus, nos disponibilizamos sem Ele chamar, vai dar errado. Moisés nasceu, entenda bem, para libertar aquele povo. Moisés nasceu, né, com o propósito de libertar Israel, povo hebreu, do Egito. Mas olha só, embora ele tivesse esse propósito, esse fosse o propósito de vida dele, ele não poderia dar início ao propósito sem Deus chamá-lo primeiro. Então, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, ainda que aquele seja o nosso propósito de vida, sem a confirmação, sem a chamada de Deus, vai dar errado.
Então, quando Moisés era poderoso em obra e palavras, ele sente de ir visitar lá o povo, ele tenta libertar na força, mas ele não conseguiu. Quem está compreendendo isso? Então, não é pela nossa força, voltando ali, ó, voltando. Mas aqui o Moisés já era diferente. O versículo 10, vem agora. Quer dizer, Moisés, esse é o momento. Agora eu estou te chamando. Agora é a sua hora. Quem está compreendendo isso? Amém? Repita assim comigo: eu tenho que esperar a minha hora. Isso é importante. Olha só, quando Jesus olha para Maria e fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Então não são os homens que vão determinar a sua hora. Não são os homens que vão determinar o plano de Deus. Quem vai determinar é Deus. Maria estava determinando que Jesus deveria fazer o milagre. Ele falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, quem tem que dizer qual é a minha hora é Deus e não os homens. Quem está compreendendo isso? Não é? Então isso é importante, irmãos. Vem, agora, pois, eu te enviarei. Moisés, chegou o momento. Agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Irmãos, e olha só, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a compreender o pensamento de Deus. Por que aquela era a hora de Moisés ir? Por que aquela era a hora do Moisés dar início à sua chamada ministerial? Existem motivos, existem detalhes para isso. Amém? E nós temos que entender, olha só, por que chegou a hora do Moisés? O versículo 11, então Moisés disse a Deus, o que ele disse, igreja? Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de... Repita assim comigo: quem sou eu? Em outras palavras, Moisés não estava se achando. Amada, quando a pessoa se acha, Deus não pode usá-la. Quando a pessoa acha que é por ela que vem um resultado, é por ela que as coisas acontecem, Deus não pode usar. Voltando lá em Atos capítulo 7, versículo 22. Volta lá em Atos 7, 22. Olha só. E quando completou a idade de 40 anos, Moisés estava ali, ó, no ápice da sua idade, da sua maturidade, da sua capacidade e força. Veio ao coração, quer dizer, não fala de onde veio esse sentimento. Visitar os seus irmãos. Prossiga, os filhos de Israel, vai lá, pulando. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, fazendo o quê? Matando o egípcio. Continue, olha só. E ele, o que está escrito ali, ó? Vamos trocar essa palavra? Vamos trocar essa palavra por achava. Vamos lá. E ele achava que os seus irmãos entenderiam que Deus, vamos lá, lhes havia de dar liberdade pelo quê? Quer dizer, Moisés se achava, irmãos. Moisés achava que Deus daria liberdade para os seus irmãos pela sua mão. Moisés achava que o povo ia entender, o povo ia compreender. Chegou a minha hora. Moisés estava se achando poderoso em obras, poderoso em palavras, e achava que Deus libertaria o povo pela sua mão. Olha o que vai acontecer. Vamos ler em voz alta? Mas eles não entenderam. Quando Moisés dizia, eu sou, Deus não podia abençoá-lo. Quem está compreendendo isso? Eles entenderam. Irmãos, Deus não pode usar e abençoar quem se acha. Quando Moisés estava se achando poderoso em obras, palavras, não, agora deixa comigo que chegou a minha hora e a hora desse povo. Não, Moisés, não é assim que as coisas funcionam. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Amém?
Você quer ver aqui um outro versículo? Juízes, capítulo 7, versículo 2. Põe ali para gente. Juízes 7, 2. E disse o Senhor a Gideão. Olha o que Deus vai dizer para Gideão. Muito é o povo que está o quê? Contigo. Para eu dar os midianitas em sua mão. Olha só, quem daria o povo nas mãos? Deus. Não era a mão de Gideão, era as mãos de Deus. Só que Deus está falando, Gideão, tem muita gente aí, para eu poder dar esse povo nas suas mãos. Olha só, amada, enquanto a gente não se esvaziar e não eliminar certas coisas da nossa vida, Deus não vai colocar na sua mão aquilo que precisa. Sabe aquela vitória que você está procurando, que você está orando, que você está dizendo, meu Deus, é isso, esse é o plano, e Deus já revelou para você. Só que enquanto você não se esvaziar de certas coisas que aparentemente te deixam mais forte, Deus não vai poder entregar na sua mão. Quem está entendendo isso? Deus está falando, o Gideão, tem muita gente, para eu dar essa vitória na mão de vocês, para vocês vencerem essa batalha. E por que Deus estava falando aquilo, meus amados? Olha lá, prossiga. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Em outras palavras, Gideão, se vocês vencerem essa batalha com 32 mil homens, vocês vão se achar. Vocês vão achar que foi a mão de vocês. Irmãos, e sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, quando Deus percebe que existe algo na sua vida que possa fazer você se achar, algo na sua vida que pode fazer com que aquela glória que era para ser de Deus venha para você, Deus não abençoa, Deus não abre a porta. Por isso que Deus trabalha no pouco, irmãos. Porque quando a pessoa está no pouco, muitas vezes na miséria, na angústia, ela não se acha. É ou não é verdade? Moisés, no palácio, poderoso em obras e palavras, achava que ia ser pela mão dele. Moisés lá no deserto, cuidando das ovelhas do sogro. Olha só, irmãos, o filho de Faraó, o grande Moisés, se tornou pastor das ovelhas de quem? Do seu sogro. Aquele que se achava, já não se achava mais. Amém? Quem está compreendendo? Então, muitas vezes, Deus opera no pouco, irmãos. E você tem que aprender a encontrar Deus no pouco, porque é ali que Ele começa a fazer as grandes coisas. Quando Filipe e André falam lá para Jesus, Jesus, aqui só tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Para muitos. Em outras palavras, quando aquilo não é nada, o pouco, é ali que Deus opera. Por quê? Para que as pessoas não achem que foi o pão e o peixe, para que não achem que foi a mão delas. Quem está entendendo isso? Amém? É assim, irmãos. Então nós temos que aprender a encontrar Deus no pouco. Por quê? Porque aí Ele começa a multiplicar, aí Ele começa a prosperar, superabundar na nossa vida. Talvez Deus não está te abençoando mais, porque existem coisas na sua vida que se Ele abençoar, você vai achar que foi aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela ideia, ou aquele grupo. Quem está entendendo isso? E às vezes Deus tem que tirar, irmãos. Deus tem que levar para o deserto. Então, quando Deus encontra verdadeiramente o Moisés, quando chega a hora de Moisés ir, quando Deus fala assim, Moisés, vem, porque agora eu vou te enviar. Vem, Moisés, porque agora você está pronto. Era o momento que Moisés achava que não estava pronto. Era o momento que Moisés achava que não era nada. Então, quando Deus chama a gente não se vê em condição, em capacidade, a gente se acha como nada. É ali que você está pronto, pronta para servir a Deus. Por quê? Porque você não vai depender de nada, apenas de Deus. E aí Deus começa a te usar.
E aí Deus começa a fazer coisas incríveis na sua vida. Não é o que o salmista dizia? Em Deus faremos proezas. É quando você está em Deus, amém? Você começa a fazer proezas. Você começa a fazer aquilo que, né, um ser humano, na sua capacidade, no seu achismo, não consegue fazer. Quem está compreendendo essa palavra? Olha que tremendo, meus amados. João, capítulo 15. Não, deixa marcado aqui. Vamos voltar lá para o Êxodo. Eu já vou chegar lá em João, capítulo 15. O versículo 11, né? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Em outras palavras, Deus, eu não sou. Olha só, Deus, eu não sou essa pessoa que o Senhor espera. Eu não sou essa pessoa capaz de livrar Israel das mãos de Faraó. Eu não sou. Em outras palavras, quem sou eu? Eu não sou nada. Olha que tremendo isso, que Moisés estava falando aqui, ó. E aí ele continua, que vá até Faraó e tire os filhos de Israel do Egito. E disse Deus: certamente eu serei contigo. Em outras palavras, Moisés, porque você não é, porque você não se acha, porque você é pequeno, certamente eu serei contigo. Amém? Você que se sente pequeno, pequena, certamente Deus será com você. Pastor, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, eu não tenho recurso, eu não tenho pessoas para me apadrinharem. Você tem Deus, então você tem tudo. Amém? Quando Moisés tinha tudo, quando Moisés tinha toda a estrutura de Faraó, toda a estrutura do Egito, ele não conseguiu. Quando ele tinha toda a sabedoria, toda a ciência, todo o respeito, as pessoas conheciam o Moisés como filho de Faraó. Ele tentou livrar o povo pelas mãos dele, deu errado. Agora, quando Moisés estava esquecido lá no deserto, cuidando das ovelhinhas, ninguém mais se lembrava. 40 anos depois, o Moisés não se achava nada. Senhor, eu não sou essa pessoa. Deus, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade, eu não sei falar, as pessoas não vão me ouvir. Moisés vai, porque eu serei contigo. Aleluia! E quando Deus entra na parada, quando Deus entra no negócio, não tem como dar errado. Porque é Ele que vai adiante, é Ele que vai abrindo os caminhos, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas. E é o que diz aqui, ó. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que eu te enviei quando houveres tirado o povo do Egito. Moisés, você vai tirar esse povo, e eu vou dar um sinal para você. Servireis ao Senhor Deus nesse monte. Olha só, no monte que Deus falou com Moisés, era o monte que ele ia servir a Deus. Amém? Você vai servir a Deus aqui nesse monte, Moisés. Ó, esse lugar que eu estou te chamando aqui, ó. Esse lugar, nesse monte aqui, ó. Você vai servir a Deus. Era o Horebe, né? Aqui você vai me servir. Quando? Quando você tirar o povo. Aqui onde eu estou falando contigo vai ser o lugar que você vai me adorar, que você vai engrandecer a Deus. E olha só o que diz mais. Então Moisés disse a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? Que lhes darei? Em outras palavras, olha o que estava na cabeça do Moisés. Deus, eu vou lá, eu vou falar com esse povo, e eu vou falar para eles assim, ó, o Deus de vossos pais me enviou para livrar vocês. Em outras palavras, quem é você? Qual o seu nome? Quem é você mesmo? Ah, eu sou Moisés. Ah, eu sou o Chapolin Colorado. Quem está entendendo isso? Não é? Ah, eu sou Moisés. O problema é seu. Era isso que estava na cabeça do Moisés. Em outras palavras, Deus, eles vão me enxotar. Deus, eles vão me expulsar. Eles vão zombar de mim.
Eles vão me ridicularizar. Quando eu for falar para eles que o Senhor está me enviando para livrá-los, quem é você? O que eu tenho que dar para você? Em outras palavras, você está querendo alguma coisa? O que você quer, meu filho? Né? Em outras palavras, teu tempo já foi. Você já não é mais. Um dia, né, você era o grande Moisés. Te conhecemos do passado. Hoje você já não é nada. Você não tem condições de livrar a gente. Era isso que estava na cabeça de Moisés, e é isso que às vezes passa na sua cabeça. O teu tempo acabou, o teu passado já foi. Não, meu amado, minha amada, só está começando. Pastor, a minha história com Cristo já foi. Eu já perdi a minha visitação, já perdi a oportunidade. Isso aconteceu há 40 anos atrás. Não, Moisés, você não sabe nada. Sua história está apenas começando. Quando você acha que não é nada, quando você acha que chegou no fim, quando você acha que não tem condição, é aí que Deus começa a escrever a sua história. Quem está entendendo isso, irmãos? Olha que palavra poderosa. Olha o que Deus está revelando aqui, nessa hora. E o que vai acontecer? O versículo 14. E Deus disse a Moisés, em outras palavras, Deus, o que eu vou falar para esse povo? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Não somos nós, meus amados, é Ele. Amém? Eu sou o que sou. E Deus diz mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém? Eu fiz uma anotação aqui, ó. Quando alguém diz, eu sou, está tentando ocupar o lugar de Deus. Por quê? Nós não somos. Deus é. Ele é o grande eu sou. Eu sou o que sou. Em outras palavras, Moisés não é você, eu sou. Amém? É aí, irmãos, que Deus começa a operar. É aí que Deus começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto a gente está tentando vencer pela nossa mão, pela nossa capacidade, não, eu sou isso, eu sou aquilo, não, porque eu sou bom, porque eu sou formado, eu sou sábio, eu sou, quer dizer, ela vai se achando um monte de coisa. Não é. Porque nós não somos, é Deus. Amém? João capítulo 15, versículo 5. Olha lá, olha o que diz, irmãos. O que está escrito aqui, meus amados? Vamos ler em voz alta? Eu sou a videira. É Ele, irmãos. Não somos nós. Eu sou a videira. Vós, o quê? As varas. Irmão, a videira é Ele. Amém? Quer dizer, eu sou a videira, Jesus é a videira, e a gente é o quê? A vara. Repita comigo, eu sou uma vara. É a Bíblia que está falando aqui, ó. Quem está entendendo isso? Ele é a videira, nós somos as varas. Quer dizer, nós não somos nada. Se a vara não estiver ligada com a videira, o que vai acontecer com a vara? Vai secar. Mas a videira continua o quê? Viva. Quem está entendendo isso? Não é? Se cortar a vara da videira, ela cai e seca. Mas a videira é que tem vida. Então Jesus está falando, eu sou a videira, vós as varas. Vamos continuar ali, ó. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Muito fruto. Vamos ler lá, continue. Vamos ler em voz alta. Porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Não é por nós, é por Ele. Voltando lá em Êxodo. Glória a Deus. Qual o versículo que nós paramos aqui? O 14, né? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel,
eu sou, me enviou a vós. Quer dizer, quem enviou foi Deus. E agora, meus amados, eu quero que você vá lá para o versículo 18. É essa palavra aqui que me chamou a atenção. Isso aqui é muito forte. Olha só que tremendo isso, irmãos. Deus estava dando as instruções, né? Você vai lá, fala com o faraó, fala com o povo, etc e tal. Vai levar os anciãos, vai levar todo mundo. E olha só o que está dizendo o texto, meus amados. E ouvirão a tua voz e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis. Vamos ler em voz alta isso aqui, meus amados? O Senhor, o Deus dos hebreus, vamos ler bem alto, nos encontrou. Aleluia. Olha que tremendo, irmãos. Não foi aquele povo que encontrou Deus. Foi Deus que encontrou aquele povo. O Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Isso aqui é importante. Amém? Quer dizer, nós fomos encontrados por Deus. Não foi você que encontrou a Deus, foi Deus que te encontrou. Amém? O evangelho, meu amado, minha amada, não é o homem tentando se salvar. Não é o homem tentando ir até Deus, mas é Deus vindo ao encontro do homem. Amém? É Deus se inclinando para a humanidade. Essa é a graça divina. Não somos nós indo até Deus, não, é Deus vindo até nós. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus, ele se rebaixa, né? Ele se inclina para a humanidade para poder salvar. Jesus abriu mão da sua glória, da sua divindade. Ele não veio aqui como Deus, ele veio como homem, irmãos. Ele foi provado, ele foi tentado, ele passou fome, ele passou sede, ele foi afrontado, ele foi humilhado. Ele passou por tantas situações, ele foi crucificado, ele sentiu dores terríveis, ele suou gota de sangue, ele passou por angústia. A Bíblia diz que quando ele foi colocado em angústia, ele clamava cada vez mais. Mas por que Jesus passou por tudo isso? Para poder nos encontrar, para poder nos salvar. Amém? Porque se não fosse Jesus, irmãos, o homem estaria procurando Deus até hoje. Estaria procurando Deus até hoje e não encontraria, mas Ele nos encontrou. Nós somos encontrados por Ele. Olha o que a Bíblia diz aqui em Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Coloca ali para a gente, Ezequiel 34, 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei o quê? As minhas ovelhas e as buscarei. Continue lá, né? Como o pastor que busca o seu rebanho. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Prossiga, vai lá, né? No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Continue, né? E as farei voltar de todos os lugares por onde andavam espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Continue lá, prossiga. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra. Irmão, qual que é a nossa terra? É a terra da promessa. Amém? É a Jerusalém de Deus. Continue lá, prossiga. Né? E as apacentarei nos montes de Israel. Quer dizer, ele vai atrás das ovelhas para apacentar, junto às correntes, em todas as habitações da terra. Prossiga. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Quer dizer, Deus encontra as suas ovelhas, Deus sara as suas ovelhas, Deus dá o sustento, Deus dá a provisão. Amada, amada, quando somos encontrados por Deus, Deus não deixa faltar nada. Amém? Ele não deixa faltar nada. Agora, olha só, por que Deus encontrou Moisés? Porque Moisés não se achava.
Porque Moisés estava de boa, quietinho no canto dele, cuidando das suas ovelhas, cuidando da sua vida. Quem está entendendo isso? E Deus vai lá e encontra o Moisés, e Deus encontra o Moisés para quê? Para poder encontrar aquele povo de Israel, para poder salvar aquele povo. Deus encontra a ovelha perdida e ele traz para pastos gordos nos montes de Israel. Continue lá, prossiga. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu farei repousar, diz o Senhor. Continuando lá, eu vou até o 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, né? Mas a gorda e a forte destruirei. Continue lá. Apacentá-las-ei com juízo. Quer dizer, Deus está à procura das suas ovelhas. E se você está aqui hoje, meu amado, minha amada, ouvindo essa palavra, é por quê? Porque o Senhor te encontrou. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos lá. Lucas 19, 10. Deixa eu colocar aqui na minha Bíblia também. Olha só que tremendo isso. O que que diz ali, ó? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Quer dizer, ele veio para encontrar os que se haviam perdido. Mateus capítulo 18, versículo 12. Vamos lá. Mateus 18, 12. O que que diz ali, meus amados? Pega o 11 ali, ó. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou, e porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é da vontade do Pai que estás nos céus que um desses pequeninos se perca. Quer dizer, Deus está procurando, irmãos. Amém? Deus está à procura das suas ovelhas. Isaías capítulo 62, versículo 12. Coloca lá para a gente. 62, 12. Olha só. E chamar-lhe-ão povo santo. O que mais? Remidos do Senhor. Remidos do Senhor. E tu serás chamada o quê? Procurada. Amém? Procurada, continue, cidade não desamparada. Em outras palavras, Moisés, é isso que você vai dizer: o Senhor nos encontrou. Amém? Deus encontrou a mim, Deus encontrou você. Deus nos escolheu. E por que que Deus nos escolheu? Aqui eu fiz uma anotação, irmãos, olha só. O Senhor nos encontrou, isso significa o quê? Deus estava procurando. Amém? Você vai dizer isso para o faraó: o Senhor nos encontrou. Mas olha só que interessante, irmãos. Deus estava procurando pelo seu povo. E como que Deus encontra o povo? Como que Deus encontrou aquele povo, irmãos? Qual foi o meio que fez com que aquele povo fosse encontrado por Deus? Como? Através de quem? Através de Moisés. Olha só, Deus estava procurando o povo e Deus usa o Moisés para encontrar aquele povo. Então, olha só, meus amados, Deus ele levanta pessoas nessa terra, ele encontra pessoas para que essas pessoas encontrem as ovelhas que estão perdidas. Quem está entendendo isso? Em outras palavras, nós fomos encontrados para encontrar. Nós fomos procurados por Deus para procurar. Nós fomos salvos para salvar por intermédio de Jesus Cristo. Assim como o Senhor Deus nos encontrou
e nós provamos dos dons celestiais, então nós somos chamados para testemunhar das nossas experiências, a fim de que outras pessoas também participem da mesma graça e da mesma glória. Amém? Então Deus não encontrou Moisés por encontrar, não. Deus encontrou Moisés apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, para que através de Moisés aquele povo fosse encontrado e liberto da servidão de Faraó. É isso, é sobre isso. Amém? Quem está compreendendo isso? Então Deus te encontrou, meu amado, minha amada, e Ele vai usar você para encontrar outras pessoas, outras ovelhas. Ele vai usar a sua vida. Amém? Ele vai usar você. É o que eu coloquei aqui, ó. Deus estava procurando aquele povo e usou Moisés para encontrar. Repita assim comigo: encontrados para encontrar, salvos para salvar. É isso. Amém? Deus quer usar você para poder salvar. E aqui eu concluo a mensagem, João, capítulo 15, versículo 16. Coloca lá para a gente, Gorete, na NBV, por favor. Vocês não me escolheram. Lembra que eu falei lá no início? Não somos nós que nos elegemos. Quem nos elege é quem? É Deus. Não é quando você fala assim, Deus, eu não sirvo para isso. É aí que você serve. Quando está na sua cabeça, Deus, eu não sirvo para isso, eu não sei falar, não sei. É aí que você serve. Agora, quando eu penso, não, sou eu, não é. Quem pensa que é, não é. E quem pensa que não é, é. Essa é a matemática de Deus. Quem está entendendo? Não, vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Em outras palavras, não somos nós que temos a decisão de escolher, é Deus que escolhe. Eu escolhi vocês. Prossiga. E os chamei. Olha só, meus amados. Deus escolhe, Deus chama. Amém? Deus chama, Deus escolhe. Muitos são chamados, poucos são o quê? Os escolhidos. Quer dizer, Deus chama muitos, irmãos. Chama. Ele quer contar com todos, mas nem todos estão aptos para serem escolhidos por Deus. Mas por que não? Por causa das suas decisões. Amém? E a decisão do que eu vou fazer da minha vida é apenas comigo. Existe de um lado Deus sugerindo, mostrando ao caminho é esse. Eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Anda na minha presença e ser perfeito. Está aqui o caminho da bênção, se me ouvires. E existe o diabo, apresentando o outro lado. Não é? Não é bem por aí. Se você, não foi o que Deus falou para você? Se Deus comeu o fruto, você vai se tornar igual a Deus? Sabe por que Deus não quer que você coma, Eva? É porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Olha o diabo. Em outras palavras, Eva, você vai ter o poder para conhecer o bem e o mal. E a Eva começou a se achar. Irmãos, esse é o problema. Às vezes a pessoa vai adquirindo muita sabedoria, muito conhecimento, ela começa a se achar. E ela se aparta da simplicidade do que há em Jesus Cristo. Então a Eva, ela comeu o fruto, por quê? Porque ela viu que aquele fruto, a árvore era agradável e boa para dar conhecimento. Só que foi aquele conhecimento que ela absorveu que matou ela. E fez ela gemer de dores quando os seus filhos nasceram. E fez com que ela fosse excluída do paraíso. Olha só que coisa, irmãos.
Então nós temos que tomar cuidado com isso. De um lado vai estar Deus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E do outro vai estar lá o Satanás dizendo, você pode, se você fizer, você vai ser igual a Deus. Se você prostrar, o diabo trazendo para você, né? É o egocentrismo, é o homem sendo o seu Deus. Os homens se tornando deuses. Enquanto Deus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a videira. Então, para a gente poder seguir no caminho do eu sou o que sou, nós temos que abrir mão daquilo que achamos que somos. Quando Moisés dizia, eu sou Moisés, poderoso em obra e poderoso em palavra, e ele foi e não conseguiu. Com toda a capacidade, com toda a estrutura do Egito, ele não conseguiu livrar aquele povo. Agora, quando Moisés não tinha nada, 40 anos, estava lá de cabeça baixa, cuidando das ovelhas do seu sogro, não sabia nem falar, tinha esquecido tudo que ele aprendeu lá no Egito, se esvaziou de tudo. O Moisés fala, Deus, eles não vão acreditar em mim. Deus, eu não sou essa pessoa. Moisés, vai lá, porque agora eu vou ser contigo. E você vai dizer, eu sou, me enviou a ti. Mas Deus, eu não sei falar. Moisés, o que você tem na sua mão? O que Moisés tinha na mão? Um diploma? Uma pós-graduação? Um mestrado? Um doutorado? PhD? Especialização? Conhecimento? O que Moisés tinha na mão? Um pedaço de pau. Irmão, tem gente que com um pedaço de pau está abrindo o mar vermelho. E tem gente que com o seu diploma, com a sua faculdade, com o seu pós, com o seu mestrado, está tudo travado e trancado na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela está dizendo eu sou, quando ela não é nada. Quem é Deus. Ele é, e nós não somos nada. O Pedro dizia, servo do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo e servo do Senhor Jesus Cristo. O Paulo dizia a mesma coisa, eu sou apóstolo e servo, eu sou escravo de Jesus Cristo. E Paulo tinha todas as credenciais. Foi um dos discípulos mais inteligentes, que tinha toda a sabedoria do judaísmo, conhecia muito. Tanto que foi usado por Deus para escrever a maior parte do Novo Testamento. Mas ele se considerava como nada. Eu sou apenas um servo de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas estão apresentando as suas credenciais. Sou formado nisso, naquilo outro, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e etc e tal, e às vezes não tem o seu cajado. Se apegam ao diploma e desprezam o cajado. Quando o Salmo 23 diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem gente que está se consolando num diploma. Tem gente que está achando consolo no dinheiro, no poder, nos amigos que tem lá fora. Porque o meu amigo é influente e a pessoa não influencia nada. Ela fica apenas andando na sombra e na luz dos outros, quando ela poderia andar, estar debaixo da sombra do onipotente e na luz do grande eu sou. Mas por que ela não consegue? Porque ela despreza o cajado. O mundo está cheio de credenciais, irmãos. Tem muita gente com muitos títulos por aí, mas nem todos estão com o cajado na mão. Nem todos podem chegar e dizer para Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque acha alguma coisa tão simples, tão vil, tão pequena. E aí você encontra, pessoas simples fazendo proezas, prodígios nessa terra. Por intermédio de quem? Do grande eu sou. Daquele que é e que há de vir.
Quem está entendendo isso, meus amados? Eu os chamei. Quer dizer, não foste vós que me escolheram. Volta lá ao início do versículo. Olha só que tremendo. Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto que permanece, para que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Sabe aquela oração que você fez a Deus e o pedido foi negado? É porque talvez você está contando com as suas credenciais e não com o cajado. Porque quando você entende a chamada de Deus, Moisés não era nada, se sentia como nada, o pó. Meu Deus, eles vão perguntar, quem é você? Você está querendo o quê? Moisés, eu sou contigo. É com o que você tem na sua mão que eu vou te abençoar. Mas eu não tenho nada na mão. É por isso mesmo que eu vou te abençoar. Para que você não se ache, Moisés. Amém? Enquanto Deus vê na sua vida algo que pode fazer você se achar, o seu pedido será negado. Mas a partir do momento que você entende a chamada de Deus, e você vive nessa terra, para quê? Para dar fruto permanente. Tudo que você pedir, Ele vai fazer. A porta vai abrir para você. Amém? A fim de que tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Deus vai conceder. Amém, meus amados? Então pegue essa palavra. Nós somos encontrados por Deus. E geralmente Ele nos encontra quando a gente está no chão, no pó. Quando a gente não é, por quê? Porque Ele é. Eu sou. Diga a glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus amados? Vocês entenderam essa palavra? Boa palavra? Amém? Nós somos procuradores de Jesus Cristo. Fomos procurados para procurar. E Deus quer usar você. Pastor, mas eu não sei nem falar, eu não sei nem pregar. Se der o microfone na minha mão, me dá uma dor de barriga. É você mesmo, meu amado, minha amada. Amém? E você não precisa de um microfone, não. Você vai lá na tua rede social e prega. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua vizinhança. Fala do amor de Jesus Cristo para as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Olha só, o evangelho não é o homem tentando alcançar Deus. Nós podemos até tentar, mas é muito mais do que isso, irmãos. É Deus alcançando o homem. Amém? O evangelho não é o homem encontrando Deus, não. É Deus encontrando o homem. É o que diz aqui, ó, que nós lemos aqui, ó. Não é? Lemos aqui, ó, em Êxodo, o capítulo 3, versículo 17. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito e da terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, a uma terra que mana leite e mel. E olha só, e ouvirão a sua voz. E irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-ás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Aleluia. Amém? Moisés estava apenas indo apacentar o rebanho do seu sogro, e Deus encontra ele no meio do caminho. O evangelho é Deus nos encontrando. E olha só que tremendo, irmãos. Isso aqui eu aprendi com o missionário R.R. Soares. Quando Deus dá um ministério, Deus dá a ferramenta. Coloca isso na sua cabeça. Se aquilo que você está fazendo é de Deus, vai prosperar.
Pastor, eu estou tentando, a coisa está amarrada, a porta está trancada e a pessoa está lá, esmurrando a porta. Pode ser que Deus não esteja nesse negócio. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta o quê? E às vezes a pessoa está insistindo em algo que não é de Deus para ela. Ela consegue até certo ponto, mas com Deus ela vai muito mais longe, irmãos. Por que eu estou falando isso? Olha só que versículo poderoso. O versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Olha só, meu amado, minha amada. Quando é de Deus, nada atrapalha. Nada. Nada. E digo mais, pessoas se levantam contra. Quando é de Deus, pessoas vão se levantar contra e não vai dar errado. Agora, quando não é de Deus, a pessoa tem todo o caminho livre para ela ir lá e fazer. E dá errado, quando não é de Deus. Está tudo certo, não dá tudo certo, o caminho está aberto aqui, é só chegar lá e fazer e não dá certo. Porque não tem a bênção de Deus. Então Deus estava falando, Moisés, você vai cumprir essa missão. Eu sei que o rei, quer dizer, a autoridade maior do Egito, aquele que tinha poder para mandar matar as pessoas. Aquele que podia acabar com a vida de qualquer um, que era temido. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará o quê? Ir. Mas quando é de Deus, meu amado, minha amada, não tem como dar errado. Até o que era para dar errado vai dar certo. Pastor, todo mundo começou a se levantar contra, está um inferno na minha vida, o diabo se levantou, fica firme. Continue. Nem ainda por uma mão forte. Olha só, ainda que você tenha uma mão forte, ainda que você tenha alguém influente nessa terra, Moisés, o faraó não vai deixar ir. Em outras palavras, não é por mão forte, não é por mão de homens. Prossiga. Olha que tremendo isso aqui, ó. Porque eu estenderei a minha mão. Pare de contar com as mãos fortes que tem lá fora. Ah não, eu tenho uma pessoa muito influente que vai me ajudar, que já prometeu isso, que vai abrir essa porta. Balela, porque se Deus fizer isso aqui, ó, pá, ninguém abre. Se Deus fechar a porta, ninguém abre. A porta que Deus fecha, mas a porta que os homens fecham, Faraó, seja quem for, o Satanás, o inferno todo, meu amado, minha amada, quando Deus faz isso aqui, ó, pá, ele abre e ninguém fecha. Então, Moisés, não adianta você ter mão forte nessa terra, porque não vai ser por mão forte, vai ser pela minha mão. Eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio dele. Aleluia. Meu irmão, não tem como, não tem como. Quando é de Deus, prospera. Em meio à tempestade, em meio à tribulação, é aí que o faraó fecha a porta, você vai lá e fica mais forte ainda. E sabe qual que é a questão aqui? É que tem gente que está caminhando, não tem interferência nenhuma de faraó. O caminho está livre. E ela está quebrando a cara. Não tem interferência, está todo mundo apoiando, vai lá. É isso mesmo, é isso, vai dar. Não dá. Agora, quando tem a bênção de Deus, está todo mundo contra, o Satanás se levanta, o faraó se levanta, de repente vem lá um processo, de repente vem isso, aquilo outro, e etc e tal, e Deus vai lá e coloca a mão dele e ninguém fecha a porta. Quer dizer, eu vou fazer maravilhas, eu vou ferir o faraó, e todo mundo que está lá, depois vos deixará ir. Em outras palavras, Moisés, nem mesmo o faraó vai impedir a sua vitória, vai impedir o meu plano para a sua vida.
Amém? É isso, irmãos. E olha só que tremendo. Olha só, isso aqui é mais forte ainda. Pula lá, vai lá. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. É na graça, repita comigo, é pela graça. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Quem fica vazio no meio da caminhada é porque não saiu com Deus. Porque quando Deus te tira de um lugar, Ele te banca. Ele te sustenta. Não foi o que a Noemi falou? Cheia, saí. Vazia, tornei. Em outras palavras, Moisés, vocês vão sair. Eu vou abrir a porta para vocês. E vocês não vão sair vazios. O Deus que te tira é o Deus que te banca. Quando você vai tomar uma decisão, você toma pela mão de Deus, Ele banca você. Ele te dá ouro, te dá prata. Ele coloca pessoas na sua vida, você cresce ainda mais, prospera ainda mais. Agora, quando não é pela direção do homem, ela fica vazia, ela fica humilhada, ela passa vergonha. Não saireis vazios. Continue. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, que mais? Vasos de ouro e vestes, né? As quais poreis sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Em outras palavras, vocês vão sair e vão limpar o Egito. Quem está entendendo isso? Vocês vão levar os despojos do Egito. Vocês vão para essa caminhada, Moisés, e vocês não vão sair vazio. Eu vou dar ouro, eu vou dar prata para vocês. Deus começa a colocar pessoas na sua vida que começam a te abençoar e você começa a prosperar e crescer ainda mais. Aleluia! Quem está entendendo isso, irmãos? Essa é a vantagem de você obedecer a Deus. A Bíblia diz lá nos Salmos que eles saíram com prata, com ouro, que a sandália não se desgastava. Não havia um enfermo no meio deles. E isso é na época da lei, hein? Na época da lei. E nós estamos na época da graça, irmãos. Amém? E graças a Deus por isso. Se lá na lei, olha só, lá na lei Deus deu graça para o povo, imagina hoje, nos dias de Jesus Cristo. Mas tem que ser da direção. Eu sou a videira. Nós somos apenas vara, irmãos. Quer dizer, não somos nada. Ele é tudo. E quando a gente está conectado com Ele, aleluia, você pode tudo. Você pode todas as coisas. Ninguém pode fechar a porta para você. E se fechar, Deus vai lá e abre outras muito maiores. Amém? Quem entendeu essa palavra? Foi Deus que nos escolheu. Aceite isso. Viva isso. Ainda que você não se ache, foi por isso que Ele te chamou. Foi por isso que Ele te escolheu. Para que vá e dê fruto. E o fruto permaneça. A fim de que tudo quanto você pedir, Deus vai te dar. Deus vai abençoar.